Agora a gente mostra como funciona o programa ALI, Agentes Locais de Inovação do Sebrae. O projeto, que já existe há 16 anos, faz um diagnóstico da empresa e propõe soluções inovadoras. Quem chega para explicar é a analista de inovação do Sebrae. O programa ALI é um programa de pesquisa e extensão do sistema Sebrae que trabalha essencialmente com uma jornada de inovação dos pequenos negócios, com os produtores rurais, com as escolas públicas, com as associações de indicação geográfica, com os territórios de ecossistemas de inovação. O programa ALI hoje tem 6 modalidades e nessas modalidades a gente desenvolve a cultura da inovação a partir de uma jornada onde esses agentes, esses bolsistas que são selecionados pelo Sebrae, propõem aos empresários, aos produtores de indicação geográfica, às cooperativas. A gente inicia o programa fazendo um diagnóstico. A gente aplica uma ferramenta chamada Radar de Inovação. E nessa ferramenta a gente vai entender um pouco do controle gerencial dessa empresa, a gente vai entender um pouco do marketing, vendas dessa empresa, enfim, a gente faz um diagnóstico geral da empresa. A partir do radar de diagnóstico, a gente promove uma outra etapa, que é a etapa da construção do plano de melhorias. A gente observa no radar de inovação o que de fato a gente precisa melhorar naquela empresa, o que já é uma potência e qual é a sua fragilidade. E a partir disso a gente estrutura um plano geral de melhorias e aí a gente vai apontar para essa empresa uma série de ações que a gente pode implementar durante a jornada. Então, os números têm sido de fato maravilhosos. A gente tem números, por exemplo, no ALI Produtividade, que a gente trabalha com as empresas urbanas, um aumento de 23% de faturamento dessas empresas. No ALI Rural, a gente colocou 28% de aumento do faturamento desses produtores rurais. Então, realmente é um programa que transforma, que faz todo sentido para aquele empresário que luta pela sobrevivência, que às vezes não tem tempo para olhar um negócio. Ele fica tão imerso a questões operacionais que não tem uma visão estratégica. O ALI traz essa visão estratégica e muda realidades mesmo. Então, a gente pede para que a empresa que tenha algum tipo de interesse no programa, ou o produtor rural que tenha algum tipo de interesse no programa, procure o Sebrae estadual. Já a gente tem ciclos, né, que esse programa acontece. Então, por exemplo, o ALI Rural acontece de 12 em 12 meses. Então, todo mês de agosto, a gente abre a possibilidade de um novo ciclo. Então, ficar muito atento às janelas onde acontecem os ciclos para que vocês possam, enquanto empresários, produtores rurais, né, territórios de ecossistema, entenderem a importância do programa e solicitarem, de fato, esse programa para ajudar. E ajuda muito, gente, transforma muito o olhar, o comportamento de gestão dessas empresas, desses locais que a gente acompanha. Ao longo dos 16 anos do programa ALI, a gente teve já um marco aí de 500 mil empresas atendidas, né? A gente está chegando ao número de 50 mil produtores rurais atendidos. Nós temos vários territórios de inovação atendidos. O fato que a gente tem chegado em números relevantes para o sistema Sebrae, em termos de abrangência de atendimento. Mais um número interessante é pensar que, para além de números, a gente está chegando em locais que são locais do Brasil profundo. A gente está interiorizando a inovação. A gente está chegando com a inovação nos povoados, através do ALI Rural, e nos interiores dos estados, através do ALI Produtividade, do ALI Indicação Geográfica. Então, a gente não está falando só de centros urbanos. É a inovação chegando com capilaridade nesse Brasil profundo que tanto a gente precisa alcançar. Em termos de indicadores, os nossos faturamentos, o nosso indicador de faturamento é um indicador super de sucesso. A gente tem chegado aí com 28% de aumento de faturamento, 23% de aumento de faturamento nas empresas. A gente tem chegado com números relevantes em ações de inovação implementadas durante a jornada. 60% das empresas que nós acompanhamos no ALI Produtividade, por exemplo, implementam 5 a 6 ações de inovação na jornada. Então, são números extremamente relevantes. Produtividade, por exemplo, a gente chegou com uma média de 15% de aumento de produtividade. O que é o aumento da produtividade? É fazer com que o empresário e a empresária consiga ter mais eficiência na sua gestão
e deixar de trabalhar tanto no operacional, mas passar a trabalhar também no seu estratégico. A gente, quando vai fazer as visitas, né, com os empresários ao redor do Brasil, a gente ouve muito que agora eu tenho tempo para olhar a minha empresa. Eu não fico só preso no estoque, eu não fico só preso, eu consigo olhar a partir de ferramentas que a gente vai construindo junto com o empresário e com a empresária. Então, controle de estoque, controle de fluxo de caixa. Então, através do Ali, tem outras soluções como o Sebrae Tech, por exemplo, que é também uma solução que é subsidiada pelo sistema Sebrae e que promove uma inovação tecnológica, né? Software, enfim, várias ferramentas que promovem de fato uma mudança. Então, o Ali tem números expressivos em termos de indicadores e de abrangência do programa no território nacional.